Por que o meu filho não me obedece? Essa foi uma pergunta que nós recebemos no Instagram e nós vamos falar para vocês 6 assuntos. Mas vamos dividir em 2 vídeos. O vídeo de hoje que vai ser apenas 3 assuntos e no outro vídeo 3. E nós vamos falar sobre isso porque isso é um erro na construção da autoridade dos pais em relação aos filhos. Porque quando você falha nesse processo, a criança quer sentar no teu lugar de autoridade. E nós vamos trabalhar aqui para você entender por que isso acontece. E o primeiro tópico, qual que é, amor? Então, por que o seu filho não te obedece? O primeiro motivo é porque os pais podem não ter estabelecido bem os limites durante a primeira infância. Então, sim, a luta por conquista de território, a luta por espaço, começa quando nasce um novo membro da família. Chegou o bebezinho, ele vai tentar lutar por espaço, lutar pelo território e ele vai testar os limites, né? Para ver se ele consegue aí sentar na cadeira do cabeça do lar, né? E se a cadeira estiver vazia, alguém senta, Alguém senta, com certeza. Então, se no início da vida as cercas, né, os limites forem muito flexíveis, tudo pode, ai que bonitinho, deixa fazer, é muito pequenininho. Essa criança, ela se acomoda no espaço e aí depois que ela já dominou o espaço, ela não vai aceitar sair tão fácil assim. Né? Em Êxodo 20:12, nós temos uma ordenança que sai direto da boca de Deus. Ninguém falou, né? Não foi nem inspiração. Não, Deus falou diretamente. Quando ele deu ali os 10 mandamentos, as 10 orientações, os 10 conselhos, né? Para o povo dele. Então, os 4 primeiros têm a ver com o nosso relacionamento direto com Deus. Aquilo que tem a ver com a nossa adoração e reverência a Ele. O 5º começa a falar sobre relacionamento entre homens. E todo relacionamento entre homens, o mais importante, o primeiro, é pai e mãe. Então, por isso que Deus começou falando, né? Honra teu pai e tua mãe. E aí coloca até, inclusive, uma promessa, né? Depois desse mandamento. Ou seja, o plano de Deus para os filhos é que eles aprendam a honrar e obedecer os pais. Então, se o seu filho não te obedece, o seu filho é grande, né? Você trouxe aí mais detalhes pra gente. É porque, de fato, está acontecendo uma falha nessa construção dessa autoridade. E pode ter sido lá atrás nos limites. Quando a gente fala de limite na Bíblia, tem alguns versículos, né, que falam sobre limites. A maioria se refere a limite de terra, física, né? Mas tem um versículo que chama a atenção, que está em Provérbios 22:28. Não remova os limites antigos que fizeram teus pais. Aqui está falando sobre os marcos das propriedades, né? A Bíblia está falando, não muda os marcos, os limites aqui das terras que os teus antepassados colocaram. Mas a gente vai usar esse trecho para falar exatamente os marcos que os filhos tentam mudar, que na verdade eram limites, aquilo que estava separando as terras. Isso aqui é do meu pai, isso aqui é meu, isso aqui é do adulto, isso aqui é da criança, esse é meu papel, esse é o papel da minha mãe, esse é do meu pai. Os filhos, eles começam a usurpar os direitos dos pais. Né? Por quê? Porque eles vão se apropriando da dinâmica da família, do direito de escolha, do direito de decidir o que sim, o que não, a hora disso, a hora daquilo. E quando você vê, nós temos filhos removendo limites e fronteiras que separam ali dentro de uma família os papéis de cada um. E aí começa a inversão de valores, a inversão de papéis dentro de uma casa, e a casa começa a ficar bagunçada, desorganizada, com brigas, com conflito, com mal-estar, o pai se sentindo mal para um lado, a mãe se sentindo mal-sucedida para o outro, a criança sem limite. E percebam que assim, não removas os limites antigos que fizeram teus pais, ou seja, os pais fizeram os limites. Então, o que acontece muito é que tem pai que fez o limite e a criança vai tentar fazer isso que a Cris está falando. E o posicionamento firme faz com que esses limites se mantenham. Agora, o grande problema que a gente vê hoje em dia é que realmente não foi estabelecido bem os limites. Então, aqui, se fosse hoje em dia esse versículo, seria assim, não remova os limites que seus pais não fizeram. Porque os pais hoje não têm limites, eles acham muito bonito as coisas. É muito engraçado quando ele fala uma besteira, todo mundo acha engraçado, todo mundo acha bonitinho quando dança uma música imoral, todo mundo acha bonitinho quando ele se rebela, ou quando alguém está brigando com ele na escola, ele retruca. Enfim, qualquer atitude que vai contra a Bíblia, tem hora que o pai ele aprova, ou seja,
Quando você faz algo que a Bíblia reprova e você aprova para o seu filho, você não dá o limite. E não adianta falar que você dá limite de uma forma ou outra, porque de forma geral, a criança que não tem limite, você vai perceber, ela insiste, ela nunca está satisfeita, ela sempre quer algo, ela não consegue receber um não, ela não consegue dormir na hora certa, ela é uma vida mais bagunçada, ela não consegue fazer uma lição antes de brincar, são várias coisas. Então aqui é muito importante que não remova os limites antigos que fizeram teus pais. Então é importante que o pai tenha ciência que foi feito esse limite. E como esse tópico traz, não foi feito. Então se imagine se está dando um recado para quem já fez. Imagina para quem não fez. Nossa, a criança está pintando e bordando dentro da sua casa. E esse é um grande perigo. Exatamente. E aí o que acontece é que essa criança ela vai crescer, os pais acham que porque ela vai crescer vai melhorar. E não vai. Se ela se identificar, né, se ela incorporar esse papel de líder da família, ela vai continuar liderando a sua vida, pai e mãe, e conduzindo as suas coisas, achando que é direito dela. Né? Tem até filhos que pedem herança antecipada, que exigem que os pais comprem isso, façam aquilo por eles. Né? Tem filhos que chegam ao extremo de roubar os pais e até aquilo que a gente vem assistindo aí por aí na mídia, matar os pais para pegar o dinheiro. Né? Tudo isso é falha de limite. Mas ele não fica me pedindo dinheiro, mas ele também aceita tudo. Então você está alimentando um adulto, uma criança, de forma errada. Não tem limite. Você passa por uma situação financeira. O que essa pessoa vai fazer? Vai se matar. Então, o limite ele tem que ser estabelecido em todas as áreas. Corpo, alma e espírito. Na questão financeira, na questão emocional. Faz um teste com seu filho. Seja pequeno, grande ou até adulto. Pare de fazer aquilo que não é seu papel. Sustentar ele. Para de dar o vínculo emocional que não é mais seu. Enfim, tira e vê como que ele vai agir. Se ele agir muito mal, significa que não foi bem estabelecidos os limites. E, em geral, ele vai reagir com birra, igual a criança, né? O que tem de adulto birrento por aí, adulto que não consegue ouvir o não de alguém, adulto com gatilho de rejeição, né? Com aquele sentimento de, fulano não fez por mim aquilo que eu esperava, né? Feridos. Tem um monte de criança ferida por aí na vida adulta porque os pais não conseguiram colocar limites emocionais, inclusive. E acontece na igreja, vai ter um evento na igreja, inscrições até o dia 10 de setembro. É um limite. É um limite. Sempre que você coloca uma data, uma hora, uma regra, isso é um limite. Aí o que acontece? Adultos depois querem depois. Mas não sei o que, mas cara, você estava sabendo. É um relaxo. E é quando a pessoa causa com isso, mas é a igreja. Não, mas a igreja é um processo educacional. Quando você vai para o culto, se você não sair dali com um processo pedagógico para você mudar, não adianta. Então, e até esse limite você vai perceber na igreja. Se as pessoas que vão fora de hora não dão o nome e chegam do nada, o último dia do evento marca o nome, ou nem marca e aparece e fala que esqueceu. Mas não esqueceu de comer, não esqueceu de tomar banho, não esqueceu de fazer cocô, não esqueceu de trabalhar, não esqueceu de dar o presente pro filhinho. Exatamente. E, nossa, isso é muito importante porque assim, os pais que não respeitam os limites das outras pessoas, do outro ambiente, né? Eles sempre estão sempre tentando negociar porque eles se acham bam, né? Não, como assim? Não vai deixar eu estacionar aqui? Não, como assim? Não vai deixar eu entrar no horário que eu consigo chegar? Então, os pais que têm dificuldade de entender os limites dos outros, eles criam filhos sem limites também. Isso aí. Que os filhos assistem os pais, tá? Questionando, se opondo, desafiando as autoridades, eles vão fazer o mesmo, né? Então, isso... E, só um ponto importante. Limite é uma coisa que se põe no começo, tá? Você vai fazer um evento, você estabelece as regras. Você vai abrir um negócio, você estabelece as regras. Você vai fechar um contrato, você define as cláusulas. Então, é sempre antes. Então, quando essa criança está chegando na casa, por isso que aqueles que ainda não são pais precisam estudar um pouquinho sobre a forma certa de ser. Mas aí eles falam, mas vocês não são pais. Quando vocês forem, vocês vão perceber que os limites não podem ser assim, tão rígidos. Então, tá. Então Deus está errado, já começa por aí, né? Porque Deus fez o mundo, antes de criar o homem, ele colocou os limites do mar, da terra, dos animais, estabeleceu papel para todo mundo, né? Deu as ordenanças, criou uma árvore e falou, vocês podem comer de tudo menos essa. Foi logo no primeiro dia, né? Ele não deixou o homem lá zanzando. E aí, quando o homem comeu o fruto, não era para comer esse fruto, né? Então, os limites, eles vêm antes. Então, se você está esperando, né, seu filho crescer para colocar limite, não vai dar certo. Vamos para o segundo motivo pelo qual os filhos
não obedecem os pais? Porque os pais não se posicionam bem como uma autoridade. Esse é muito importante, gente, porque não basta só falar, basta falar com as palavras certas e com o tom certo, né? Então, não necessariamente aqui tem a ver com você bater, aplicar a vara da disciplina. Pode ter também. Mas, se você tiver um posicionamento de autoridade, é provável que você nem precise bater no seu filho. É provável que você nem precise aplicar castigos tão duros. Porque ele vai ouvir a sua voz, o seu comando, e ele vai ter medo. Né? Lembra que no passado as pessoas falavam, meu pai não precisou me bater. Ele olhava para mim, eu já morria de medo e já obedecia. O que é isso? É porque o seu pai se posicionava como uma figura de autoridade. Meu pai não precisava nem olhar pra mim. Se a mãe me falar, vou contar pro seu pai, nem olhava. Ele não precisava nem estar no ambiente. Eu já tremia. Então, hoje em dia, os pais, essa nossa educação positiva, né? Esse modelo parental que tem ensinado a colocar os filhos no centro da vida, no eixo de tudo. Até muitos cristãos, inclusive, idolatrando a família, né? Porque Deus é a favor do casamento, Deus é a favor dos filhos. Então, quando eles vêm, eu preciso cuidar da segurança, da educação, do bem-estar emocional, preciso criar filhos saudáveis. Então, essa idolatria que está acontecendo hoje com famílias tem feito com que os pais não usem mais a autoridade, né? Tem feito com que eles falem, eles dão uma bronca num tom de uma conversa quando está tudo bem. E é por isso que a criança vai crescendo, adolescente vai crescendo, vira um adulto, ele tem dificuldade de entender como Deus é firme. E aí se torna um crente morno. Hoje nós temos cada vez mais, a Bíblia traz que o amor vai se esfriar e está já acontecendo, porque os pais se educam para si mesmos os filhos. E com muito cinismo, achando que está fazendo melhor. Né? O problema todo, nós vamos falar em outros, que muitos pais querem criar filhos, em vez de treiná-los. Se cria gado, se cria vaca, se cria cavalo, se cria, não é assim que se fala? O cria é só você proteger, não. O treinar é treinar para a vida. Então o pai ele tem que criar também, porque é o processo de cerca, a proteção, os limites, mas educar e treinar para a vida real. E aí precisa da autoridade, porque se você não tem autoridade, como que você vai treinar? E a autoridade vem por quê? Pelo exemplo. Então o pai fala uma coisa, faz outra. Ele vem por ensinar a palavra, não consegue lembrar nem de um versículo na hora do almoço. Fala de qualquer jeito de Deus. No máximo coloca um louvor que nem sabe cantar. Ou coloca um louvor que o homem está mais em evidência do que Deus. Então esses cuidados é muito forte. E sobre a autoridade que a Cris está falando, é muito importante para o pai e para a mãe. Porém, é para o pai. Os pais hoje são bananas, né? Hoje, você lembra do B1, B2, banana de pijama? Foi em homenagem aos pais de hoje, aos homens. É os pais B1 e B2. Tem muito pai frouxo. E aí o que acontece? Olha que louco que o mundo fez. Eu não tinha pensado. Colocaram a mulher de uma forma feminismo, colocando num papel mais duro, e fizeram com que os homens fossem mais frouxos. Olha como o mundo está distorcendo o que Deus criou para o homem e para a mulher. E essa confusão da mulher ser superior, né, peito, balança o peito, tira a teta para fora, sovaco peludo, e o homem fazendo sobrancelha, depilando o corpo, e entre outras milhões de coisas. Não estou falando para você não ficar limpinho, ok? Vamos deixar muito claro isso. Mas começou a deixar o homem mais feminino e a mulher mais masculina. E isso faz com que a criança pinte bode na sua casa. Nossa, é verdade. Então, assim, ambos são autoridade, né? Mas aquela voz de comando, aquela voz que tem que gerar um medo, é a voz do pai. É o pai, que nem na Bíblia, Deus é o pai. E não é à toa que os homens têm a voz grossa, né? Mais imponente. A voz, o nosso cérebro interpreta a voz mais imponente automaticamente como uma figura de autoridade. O efeito que gera no nosso cérebro do processamento da interpretação, quando você ouve uma voz mais grossa ou uma voz mais fina, é diferente, né? Então, não é à toa até que a nossa biologia responde diferente. Até os animais respondem diferente, né? Nossos gatinhos, quando eu dou um berro com os gatinhos, não acontece nada. Quando ele fala, nossa, sai correndo com medo. E os homens que têm a voz fina, o que a gente faz? Mentira, vamos continuar. Não, é um problema hormonal, né? Tô brincando. E aí a gente vai trazer um exemplo aqui, que é os filhos do sacerdote Eli. A gente está preparando um conteúdo, né, para falar um pouco sobre a paternidade de Eli, né? Sobre a idolatria da paternidade de Eli. Mas hoje a gente vai falar a forma como Eli corrigiu os filhos lá na Bíblia. A Bíblia traz a fala que ele usou.
E Conta pra gente aí, conta pra vou gente. ler aqui para vocês o versículo. Primeiro, assim, a reputação dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, estava na boca do povo. Todo mundo sabia que eles eram desobedientes, desonravam a Deus, aos pais, não respeitavam o templo, os sacrifícios. Ou seja, o seu filho mal educado, ou que faz coisas feias, já tá na boca do povo. Você tá vendo como tá fazendo você passar vergonha? Você acha que não tá, já tá. Todo mundo comenta. Todo mundo comenta. Eu tô cansado de ver gente comentando o filho dos outros. Eu, como não faço fofoca, eu só fico com a cara assim. E principalmente do filho do crente, né? Porque o crente tem uma régua mais alta. Ou às vezes a gente até sai de perto, mas assim, tá na boca do povo. Então, vocês estão passando vergonha. Então é muito importante vocês se atentarem ao que está sendo falado. E aí por quê? Porque ele ouviu a reputação dos filhos, né? E ele não se posicionou como uma autoridade, primeiro, uma autoridade física, que era pai, né, terreno, e nem como uma autoridade espiritual, né? Ele foi lá como se ele fosse amiguinho dos filhos, né? Olha como ele corrigiu os filhos. Lá em 1 Samuel 2, do 23 ao 25, então depois de ouvir a fama dos filhos, né, Eli chegou e disse: por que é que vocês estão fazendo essas coisas? Todos me falam do mal que vocês estão praticando. Parem com isso, meus filhos. Eu estou ouvindo o povo do Senhor Deus dizer coisas terríveis a respeito de vocês. Se uma pessoa peca contra outra, o Senhor pode defendê-la. Mas quem pode defender aquele que peca contra Deus? Mas eles não ouviram o pai, né? Pois o Senhor já havia resolvido matá-los, ou seja, já estava no limite a perversidade deles. Então, olha só, aqui a gente está falando de pecados horríveis dentro do templo. Olha como o sacerdote se propôs a corrigir. Ele deveria representar a voz de Deus, ele deveria representar a autoridade de Deus, né? E ele foi lá bater um papinho. E perto do final, né? Isso, perto do final. Ou seja, quanto tempo Eli passou na negação? Os filhos já lá desonrando a Deus, desonrando as pessoas, e Eli provavelmente foi omisso, né? Então, ele não tinha uma construção de autoridade, tanto é que os filhos ouviram e não mudaram o comportamento. Sim. Né? E aí, gente, os pais, existem dois tipos de pais, né? De alta autoridade e de baixa autoridade. O Rambo e o banana de pijama. Exato. O pai de alta autoridade, ele não precisa ser agressivo, tá? Gritar, xingar. Então não é o Rambo, não. Não é. Não. Ele não precisa ser um machão que chega lá, ignorantão, que cala a boca, moleque, que chega dando um tapão. Não é isso, né? Mas o pai de alta autoridade, ele se posiciona com uma voz firme, imponente. Aqui não tem a ver com o tom da voz, né? Mas com a forma como eu coloco a voz. Firme, né? Com autoridade, não autoritarismo. A autoridade é diferente, né? Eles olham nos olhos, eles se direcionam para a criança ao corrigi-la. Eles não fazem isso, né, brincando, né? Teve uma vez um pai que eu vi, ele foi corrigir a criança, ele pegou a criança e fingiu que ia jogar a criança da janela. Peraí, aí a criança primeiro ficou com medo, depois começou a dar risada. Então, que tipo de disciplina é essa? Você está deixando a criança confusa. É uma brincadeira ou é uma bronca? É uma agressividade ou é uma brincadeira? Quantos pais vão dar bronca, pega no colinho, né? Criança 2 anos, 1 ano e pouco, para dar um... Gente, quem pega no colinho é para dar carinho, né? Eu, quando pego você no colinho, eu não quero te bater. É pra gente criar espero que você não queira nunca, É pra né? criar um clima romântico, entendeu? Então, assim, não faz sentido. As pessoas hoje, elas confundem as ações, né? E o pai, com autoridade, ele faz uso das estratégias disciplinares. Ele usa as ferramentas disciplinares, que é o quê? Se precisar uma contenção física, ele usa. Se precisar a vara da disciplina, ele usa. Se precisar uma bronca mais encorpada, ele dá. Se precisar um castigo, um não, né? Se precisar impor alguma coisa, ele usa. Então, ele não tem medo de usar. Ele é seguro no papel. Já o pai com baixa autoridade, ele é inseguro. Ele fica com medo de usar a autoridade, medo de magoar, medo da mãe brigar, medo de alguém ver, medo de pegar pesado demais. Então ele vai lá, né, com baixa entonação, ou ele deixa pra lá também, né? Muita coisa ele faz vista grossa, mas ele também não faz uso das ferramentas de disciplina e ele acaba que muitas vezes cede o desejo da criança ou abre para negociação, né? E o que a gente mais escuta dos pais e das mães mais frouxos, assim, é a criança, né? Não para lá.
É o que a gente mais escuta. Essa fase tá tão difícil, essa fase eles não param. Mas não adianta. Você tá, às vezes, em qualquer lugar, você tá, a criança se jogando no chão, atrapalhando as pessoas que estão passando. E o pai vai falar assim, não, mas é criança, né? Aí fica lá. Gente, não é criança. Isso é animal. Animal não tem controle. Se você soltar um cachorro no shopping, por exemplo. O que o cachorro vai fazer no shopping? Primeiro que eu já detesto cachorro no shopping, né? Você quer fazer gracinha com o teu cachorro, vai pro canil, fica com ele lá. Você não vai pro canil com ele, você quer trazer ele pro shopping. Mas enfim, esse é o nosso assunto do dia. Então, o cachorro se soltar, eles vão começar a correr, certo? Você tem criança no shopping pra correr igual doida. Faz sentido? Não faz sentido, gente. E você não pode falar que uma coisa é da fase se todas não fazem. Exato. Então, assim, eu não posso falar que a fase da criança de ser desobediente é agora, porque senão você vai ter que todas as crianças fazerem. Se uma ou duas não fizer, já não é ciência. Não é um padrão, exato. Não é um padrão. Então, assim, a gente não pode, a gente coloca essa desculpa da fase pra, no fundo, esconder que a gente não tá dando conta de lidar com aquele comportamento, né? Aí a gente fica procurando na internet a fase do 1 ano, fase dos 2 anos, a fase dos 4, agora a fase dos 7. E ó, eu vou falar, quem escreve esse tipo de coisa, ó pra onde vai, ó. Então, gente, mentira. Eles querem normalizar coisas que não são normais. Eles querem normalizar que a falta de educação, que o espírito crítico é bom. Não é. Ele é dentro de um padrão bíblico. Se não está dentro do padrão bíblico, é satânico. Exatamente. E a Bíblia não tem nada de fase, ó. De 0 a 2 anos, faça isso com seu filho. De 4 a 6, haja assim. Tem reis que foram reis com 8, 6 anos. Então. E o seu filho com 9 não consegue comer, não consegue cortar uma carne. Não consegue se comportar no shopping. Exatamente. Então que coisa de fase é? Na Bíblia, coisa de fase virar um rei. Com 6, 7, 8 anos. Davi mesmo foi ungido muito recente, na adolescência. E mostra Davi obedecendo os pais, honrando as autoridades o tempo todo, Salomão, né? também foi um rei novo, assim, acho que um pouquinho mais velho, mas era novo. Então, tem gente que 19, 20 anos que não sabe nem o que faz. Não trabalha 20 anos, gente. Tem gente que não trabalha. Não dá pra acreditar. Não paga, não consegue pagar um Mac pra si mesmo. Exato. Gente, e não é à toa, olha só que interessante isso daqui. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, né? Davi foi um dos exemplos bíblicos que a gente mais viu honrando a autoridade. Nossa, muito. Honrou o pai, depois honrou o rei, depois não matou o rei, depois não quis se vingar. Então não é à toa que uma pessoa que agrada a Deus, ele honra a autoridade, hein? Então, se o seu filho não honra a autoridade, se você não ensina, porque o teu papel é, independente se ele tem 6 meses, ou independente se ele tem 18 anos, é fazer ele aprender a honrar pai e mãe. Porque aí você vai ensiná-lo a praticar as ordenanças de Deus. E honrar a Deus. E honrar a Deus primeiramente, né? Bora pro terceiro? Terceiro motivo, né? Por que os filhos não obedecem os pais? Porque os pais não os instruem claramente. Ó, esse é muito bom, porque esse vai complementar o tópico 2, né? Vai. Porque também só de com autoridade e não saber explicar a Deus, por que Jesus tem tanta autoridade? Pode ver como ele disciplinava, explicando, conversando. E ele tinha autoridade, as pessoas elogiaram a autoridade. Muito Nossa, bom. que autoridade, né? Do próprio Deus. Então, por quê? 3. Por que os filhos não obedecem os pais? Porque os pais não os instruem claramente e não aplicam as consequências das suas escolhas. Né? Porque uma coisa tá ligada à outra, gente. Então, os pais, eles precisam vestir o uniforme de professor, de instrutor dos filhos. Eles ensinam o quê? Primeiro, as leis espirituais. Segundo, as leis morais. E terceiro, a ética, né, humana, porque a gente precisa também de ética para viver em sociedade aqui neste mundo. Com base tudo na Bíblia. Com base na Bíblia, né? E para isso, gente, precisa ter investimento de tempo e energia, tanto no ensino quanto para você aplicar uma medida de correção, porque dá trabalho. Né? Dá trabalho, exige tempo, exige gestão emocional dos pais para fazer. Por isso que muitos pais abrem mão. Né? Então, os filhos, eles, às vezes, muitos deles ouvem sermões, grito, ou até eles ficam tristes por ter deixado o pai ou a mãe magoado, né? Mas, no fundo, depois eles não têm nenhuma consequência daquilo que eles fizeram, né? Eles não compreendem, de fato, que aquilo foi uma situação grave e, portanto, eles não evitam, porque a gente tem uma tendência natural de evitar e de fugir de coisas más. Se aquilo que eu fiz não me gerou uma consequência negativa, eu não vou evitar ou fugir. Eu vou provavelmente fazer de novo, né? E Deus, ele é um pai bem claro quanto àquilo que ele espera dos seus filhos. E ele fala o que vai acontecer se os filhos obedecerem e o que vai acontecer se os filhos desobedecerem.
Aqui a gente trouxe um exemplo lá de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 17 ao 22. O próprio Deus falando para Salomão, naquele período em que ele terminou de construir o templo, ele falou para Salomão o seguinte: Salomão, é o seguinte, tá tudo muito legal, mas se você, Salomão, me servir fielmente, como fez seu pai Davi, se obedecer às minhas leis e se fizer tudo o que eu mandar, aí eu firmarei o seu reinado nessa terra. E aí sim eu vou cumprir a aliança que eu fiz para o seu pai Davi. Muito bom. Quando ele disse que ele seria o rei de Israel. Mas, presta atenção, se você e o povo, ou seja, se você e o povo que você vai governar deixar de me seguir, o verbo, se desobedecerem às minhas leis e os meus mandamentos, e se vocês adorarem e servirem a outros deuses, então, aí vem a resposta de Deus para a desobediência: eu os arrancarei da terra que lhes dei. Que fofinho como Deus é fofinho, gente. E também abandonarei esse templo, ou seja, vou tirar minha presença daqui. E aí todos os povos vão desprezar e zombar do templo. Tudo isso aqui que você fez vai ser desprezado. Tudo isso que é glorioso. Todos que passarem por perto dele ficarão chocados e perguntarão: por que foi que Deus fez isso com essa terra e com esse templo? E a resposta será: epa, peraí que a culpa não é de Deus, não. Foi porque os israelitas abandonaram o Senhor, seu Deus, que os tirou do Egito. Eles seguiram outros deuses e os adoraram e os serviram. Foi por isso que o Senhor fez com que a desgraça caísse nessa terra. Então, olha só aqui, vamos analisar aqui a conduta de Deus, Deus, ele ajudou Salomão a construir o templo, porque era da vontade dele. Só que ele falou: se você e o povo obedecer e se manter na obediência, eu continuarei com a minha presença sobre a vida de vocês, protegendo, honrando. Se vocês me honrarem, eu honro vocês. Agora, se vocês começarem a procurar outros deuses, que aqui eram deuses que a gente não adora hoje, mas aqui hoje em dia a gente tem vários exemplos de deuses. Tem vários. Que a gente honra muito mais do que ao próprio Deus. E os filhos são um deles. Se vocês honrarem mais seus filhos do que a Deus, Deus tira a presença dele da tua casa. E a escolha é sua. A Deus está deixando claro que a escolha é do povo. É do povo. Deus está falando assim, gente, é com vocês, a escolha é de vocês. Tem o caminho bom e o ruim. No caminho bom, vocês vão ter que ter um pouco de sacrifício, porque essa é a oferta que agrada ao Senhor. No outro, vocês vão ter sacrifício da natureza humana, mas o destino disso é muito triste, porque eu não estarei com vocês. E os pais devem agir dessa forma com os filhos. O problema é que os pais não dão nenhum comportamento antes. Eles fazem ao contrário. Eu vou te dar, mas... Não! É ao contrário. Para você ganhar, faça isso. Você quer aquilo? Não, hoje é assim. Eu vou te dar, mas com as condições. Não. A condição vem antes. Eu vou treinar o seu caráter, porque quando chegar o que você quer, você já esteja preparado para as condições daquilo. E aí você vai treinar o seu filho a escolher o caminho bom ou ruim. E o problema é que os pais não fazem essas escolhas. E quando faz, é da boca para fora. E não cumpre como Deus cumpriu. Olha como Deus é tão 100%, esse amor todo. Porque o amor de Deus não é esse amor que vocês estão vendo, que é um coração, ursinhos carinhosos, barriguinha para cima. É o amor de disciplina, é o amor de fazer aquilo que precisa ser feito. Um amor de justiça, né? O amor de Deus, ele é muito complexo. As pessoas hoje deixaram o amor de Deus muito aqui, Não é isso. O amor de Deus, ele é completo. Ele não é nem aqui, nem ele tem todas as características. O caráter do Senhor está no amor, O amor, nesse amor, que é a justiça, fazer aquilo que a pessoa precisa. Porque o amor precisa levar aonde? A eternidade. Se o seu amor não leva à eternidade, esse amor não é de Deus, é o amor do mundo. Exato. E olha só que incrível, gente. Deus, ele é tão bom, mas ele é tão bom que ele permite a gente sofrer as más consequências das nossas escolhas. Por quê? Já imaginou se a gente errasse e nada acontecesse? A gente ia o quê? Se manter no erro. A gente ia continuar errando. De erro em erro, e a gente ia acabar onde? No inferno, No local de castigo eterno. Agora, a gente erra
e tem a chance de sofrer uma consequência. Essa consequência nos faz parar, pensar, nos arrepender e se voltar para Ele. Então, esse mal que Ele permite na nossa vida, no fundo, é para o nosso bem. Então, se você não corrige o seu filho, não gera para ele um sofrimento diante do erro, ele vai se manter no erro por mais tempo. Ele vai acostumar no erro. Então, é um ato de misericórdia de Deus, a punição, o castigo. Olha lá o que diz em Hebreus 12, do 6 ao 7. Pois o Senhor corrige quem Ele ama e castiga quem Ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai. Pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Então isso significa que Deus, Ele manifesta esse amor dele por meio da disciplina. E os pais? Será que vocês amam de fato os filhos? Ou vocês mimam, ou gostam, né? Ou, sei lá, idolatram os filhos de vocês. Então, hoje em dia, a gente olha aqui, as pessoas que não conhecem o amor de Deus, elas olham para a consequência e falam assim: nossa, por que Deus permitiu que o templo fosse destruído e o povo de Deus fosse levado em cativeiro? Esses não conhecem o amor de Deus. Quem conhece fala: olha como Deus ama tanto o povo dele, que ele aplicou uma consequência para esse povo se voltar e para esse povo receber a salvação eterna. Então, eles interpretam mal o amor de Deus. Então, se você, pai, achar que você é um bom pai porque você não aplica a consequência, você está errado. Porque o bom pai é aquele que pune o filho. As pessoas vão olhar e falar: nossa, que duro você. Por que você está fazendo isso com essa criança de 3 anos? Mas no fundo o que você está fazendo está tirando ela da conduta do erro e está encaminhando ela para as veredas da justiça. Então isso mostra que você é um pai que ama verdadeiramente. Ah, mas isso é no Velho Testamento. É real, isso é no Velho Testamento. Mas no Novo tem uma coisa que eu não sei se você já leu a Bíblia inteira, mas tem uma hora que Jesus é crucificado. Tô te contando. Não sei se eu estou dando um spoiler para você. Olha que triste. Deus Pai entregou o seu filho, que não deveria ter nenhuma consequência, para ele morrer e ressuscitar. O sofrimento que Jesus passou é muito triste. Você acha que para Deus Pai foi tão fácil deixar? Mas era preciso, porque esse é o amor que salvou as vidas. Então, você vê o seu filho sofrer. Quando você entende o amor de Deus, você consegue ver seu filho sofrer sem nenhuma interferência emocional. Quando você não consegue, quando você chora quando seu filho chora, quando você chora quando seu filho fica triste, quando você chora quando não sai de alguma coisa e ele fica lá, quando o pai briga, você chora. Você colocou já o seu filho no lugar do Senhor. O pai verdadeiro é aquele que, como o pai fez, deixou que o filho dele sofresse, mas por um bem maior. Então, quando você permite que o seu filho sofra, e você sabe que aquilo faz bem, você não vai ficar feliz, mas você sabe que aquilo é o melhor para ele, e você sabe que esse é o caminho do Senhor. Então, da mesma forma que acabou-se com o templo, acabou com o nosso rei, Jesus, mas para que ele pudesse habitar dentro de mim hoje. Então os pais precisam acordar. O amor verdadeiro é aquele que faz aquilo que precisa, não é aquilo que o filho quer. Uou, forte. Sem mais. Bom, meus amigos, esse então foi a primeira parte. E você não deixe de compartilhar com a galera. Manda aí. Ó, põe nas perguntas aí nos comentários mais alguma pergunta, alguma coisa sobre filhos. A gente vai começar a trazer muito assunto sobre paternidade, sobre educação, sobre ministério infantil. Então não percam tempo. Compartilha com a galera. Eu achei que foi tão legal. Você não achou, não? E se não achou, dá o like. Sabe, esse joinha, pá! E, compartilha, segue nós aí. Vamos chegar nos 1000, a gente tá só nos 500 ainda. Não tô pedindo dízimo nem oferta. Só para que você dê o joinha e compartilhe com as pessoas da igreja. É isso aí, gente. Muito obrigada. E, fiquem atentos que vai sair o vídeo 2, hein? A parte 2. Valeu!